Não durma esta noite sem colocar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus. Talvez você tenha chegado aqui carregando uma preocupação que ninguém conhece. Talvez exista alguém da sua família precisando de proteção. Talvez você esteja preocupado com seus filhos, com o seu casamento, com alguém que está longe. Ou talvez você simplesmente esteja sentindo que precisa de Deus mais do que nunca. Então permaneça comigo até o final desta oração, porque esta noite vamos colocar toda a nossa família debaixo da proteção de Deus, sob a poderosa intercessão de São José e as palavras do Salmo 91. Este não é apenas um momento para ouvir, é um momento de entrega. Entregar o medo, a preocupação, entregar aquilo que não conseguimos controlar, entregar a nossa casa, entregar aqueles que amamos e confiar, porque enquanto nós dormimos, Deus continua cuidando. Enquanto os nossos olhos se fecham, Deus continua vigilante. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Deus já está no nosso amanhã. E o Salmo 91 nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É nessa sombra que nós queremos descansar esta noite. É debaixo das asas do Senhor que queremos colocar a nossa família. É nas mãos de Deus que queremos colocar tudo aquilo que hoje está tirando a nossa paz. E eu quero te fazer um pedido muito especial. Não reze esta oração apenas por você. Pense agora em uma pessoa da sua família que precisa de proteção. Coloque o nome desta pessoa diante do Deus neste momento e diga no seu coração: Senhor, protege essa pessoa enquanto eu não posso estar perto dela. Se você acredita no poder da oração, deixe agora o seu amém nos comentários. Escreva com fé: São José, protege a minha família. E enquanto você escreve, apresente a sua família ao Senhor. Também deixe o like no vídeo. Esse pequeno gesto ajuda esta oração a chegar a outras pessoas que também precisam encontrar uma palavra de fé nesta noite. E se você ainda não faz parte da nossa família de oração, inscreva-se no canal e ative o sino, porque todos os dias podemos nos unir em oração, pedindo proteção, milagres, livramento, força, paz e bênçãos para a nossa família. E se aparecer para você o botão hype localizado nos comentários, você também pode deixar o seu hype nesta oração. Agora, respire fundo, acalme o seu coração, deixe de lado por alguns minutos aquilo que aconteceu durante o dia. Permaneça comigo, porque vamos colocar a nossa família, a nossa casa e tudo aquilo que amamos sob a proteção de Deus. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Antes de fechar os nossos olhos, antes de entregar o nosso corpo ao descanso, antes de permitir que o silêncio da noite tome conta da nossa casa, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Porque sabemos, Senhor, que aquilo que não conseguimos proteger, Tu podes guardar. Aquilo que não conseguimos enxergar, Tu podes enxergar. Aquilo que não conseguimos compreender, Tu conheces perfeitamente. E aquilo que nos causa medo, Tu podes transformar em confiança. Por isso, nesta noite,
Nós não queremos dormir carregando preocupações. Nós não queremos entrar no sono pensando em problemas. Não queremos fechar os olhos imaginando o que poderá acontecer amanhã. Queremos descansar debaixo da tua proteção, das tuas asas, repousar na certeza de que tu, Senhor Deus, está cuidando de nós. E neste momento, com fé, proclamamos a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, é nesse esconderijo que nós queremos permanecer. Nós não queremos sair da tua presença. Não queremos caminhar longe de ti. Não queremos enfrentar as batalhas sozinhos. Queremos habitar contigo, Senhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar onde a tua presença permaneça. Queremos que cada quarto, cada porta, cada janela, cada corredor, cada canto da nossa casa seja colocado sob a tua proteção. São José, intercede por nós, para que Deus visite agora o nosso lar. Entre onde existe preocupação, tristeza, medo, entre onde existe desentendimento, silêncio doloroso, onde existe uma família que está cansada, onde existem pessoas que estão lutando em segredo, chorando sem contar para ninguém. Entra, Senhor meu Deus, onde existe alguém que está perdendo a esperança, e leva a tua paz, a tua luz, a tua proteção, a tua presença. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família dentro do teu coração. Protege aqueles que amamos, inclusive quando não estamos perto deles. Protege nossos filhos quando saem de casa. Protege nossos familiares quando estão trabalhando. Protege, Senhor, aqueles que viajam, aqueles que estudam, aqueles que estão doentes ou fragilizados. Protege aqueles que enfrentam dificuldades, que estão passando por uma batalha que nós desconhecemos. Que nenhum membro da nossa família se sinta abandonado. Que nenhum deles caminhe sem a tua companhia. Que nenhum deles seja dominado pelo medo, perca a esperança, e que mesmo nos dias mais difíceis, todos possam sentir que existe uma mão poderosa sustentando suas vidas. São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, guardião da Sagrada Família, nós pedimos a tua intercessão nesta noite. Olha para nossa família, para nossa casa. Olha para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. São José, tu conheceste a responsabilidade de proteger uma família. Tu conheceste as preocupações, incertezas, o caminho difícil. Tu conheceste noites em que era necessário levantar, caminhar, obedecer, proteger e confiar. Por isso intercede por nós. Ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Ensina-nos a permanecermos firmes quando as circunstâncias parecerem contrárias. Ensina-nos a proteger a nossa família com amor, com sabedoria, paciência e com fé. São José, coloca a nossa casa sob a tua intercessão. Que a tua presença nos lembre todos os dias que uma família entregue a Deus nunca está sozinha. Neste momento, Senhor, nós fazemos da nossa casa um lugar de oração e proclamamos novamente: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Pai, se existe alguma ameaça que nós não conhecemos, livra-nos agora. Se existe algum perigo que não conseguimos perceber, guarda-nos de todo o mal. Se existe alguma situação caminhando contra nossa família, intervém. Se existe alguma porta que precisa ser fechada, fecha agora. Se existe algum caminho que não devemos seguir, impede-nos de caminhar por ele. Se existe alguma decisão que pode trazer sofrimento, dá-nos discernimento. Se existe alguma pessoa que não deseja o nosso bem, dá-nos sabedoria para manter distância. Se existe alguma palavra que foi lançada contra nós, que ela não tenha poder sobre aqueles que estão protegidos pela Tua divina graça. Senhor, nós não queremos viver dominados pela preocupação, pelo medo. Nós queremos viver confiando. Por isso colocamos cada medo diante de Ti. O medo do futuro, de perder alguém, de não conseguir pagar uma dívida, de não encontrar uma solução. O medo de receber uma notícia ruim, de sair de casa, de ficar sozinho. O medo de que alguma coisa aconteça com nossos filhos, de que a nossa família se desfaça, de que a paz desapareça do nosso lar. Pai, recebe todos esses medos e devolve-nos a confiança, porque o Salmo 91 nos recorda: não temerás o terror noturno. E é justamente isso que nós proclamamos nesta noite. Nós não vamos dormir dominados pelo terror. Nós não vamos dormir alimentando pensamentos ruins. Nós não vamos dormir acreditando que estamos abandonados. Nós vamos dormir confiando no Deus que permanece acordado. Enquanto os nossos olhos descansam, Tu permaneces cuidando de nós. Enquanto o nosso corpo dorme, Tu permaneces vigilante. Enquanto a nossa casa permanece em silêncio, a Tua presença continua presente. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás no nosso amanhã. Que verdade poderosa, Senhor Deus! Nós podemos descansar, porque o nosso Deus não dorme. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua cuidando de tudo, nos protegendo. Nós podemos entregar a noite, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai amado, nesta noite nós também pedimos proteção. Protege-nos da inveja, da maldade, das intrigas, das palavras destrutivas, das falsas amizades, das decisões tomadas sem sabedoria. Protege-nos de todo o caminho que nos afasta da Tua vontade. Que aquilo que não vem de Ti não encontre espaço em nosso lar. Que aquilo que deseja destruir não consiga entrar, que aquilo que pretende dividir não consiga permanecer. Senhor Deus, que o Salmo 91 permaneça gravado em nosso coração, que quando vier o medo nós nos lembremos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que quando vier insegurança nós nos lembremos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que quando vier uma notícia difícil, nós nos lembremos, não temerás o terror noturno. Que quando não soubermos o que fazer, nós nos lembremos, nele confiarei. Que quando nos sentirmos sozinhos, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco. E que quando os nossos olhos se fecharem esta noite, o nosso último pensamento seja de confiança. Pai, abençoa o nosso quarto, abençoa a nossa cama, abençoa o nosso descanso, abençoa a nossa noite,
que possamos dormir em paz, respirar profundamente, deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje. Amanhã será outro dia, e amanhã também estará em tuas mãos. E assim, debaixo das tuas asas, sob a intercessão de São José, com as palavras do Salmo 91 em nosso coração, encerramos esta noite em paz. Que a bênção do Pai, a presença do Filho e a força do Espírito Santo permaneçam sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que amamos. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos conduza e nos dê uma noite tranquila, e que amanhã, ao abrirmos os olhos, possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção e por mais uma prova de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Antes de fechar os nossos olhos, antes de entregar o nosso corpo ao descanso, antes de permitir que o silêncio da noite tome conta da nossa casa, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Porque sabemos, Senhor, que aquilo que não conseguimos proteger, Tu podes guardar. Aquilo que não conseguimos enxergar, Tu podes enxergar. Aquilo que não conseguimos compreender, Tu conheces perfeitamente. E aquilo que nos causa medo, Tu podes transformar em confiança. Por isso, nesta noite, nós não queremos dormir carregando preocupações. Nós não queremos entrar no sono pensando em problemas. Não queremos fechar os olhos imaginando o que poderá acontecer amanhã. Queremos descansar debaixo da Tua proteção, das Tuas asas, repousar na certeza de que Tu, Senhor Deus, está cuidando de nós. E neste momento, com fé, proclamamos a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, é nesse esconderijo que nós queremos permanecer. Nós não queremos sair da Tua presença. Não queremos caminhar longe de Ti. Não queremos enfrentar as batalhas sozinhos. Queremos habitar contigo, Senhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar onde a Tua presença permaneça. Queremos que cada quarto, cada porta, cada janela, cada corredor, cada canto da nossa casa seja colocado sob a Tua proteção. São José, intercede por nós, para que Deus visite agora o nosso lar. Entre onde existe preocupação, tristeza, medo, entre onde existe desentendimento, silêncio doloroso, onde existe uma família que está cansada, onde existem pessoas que estão lutando em segredo, chorando sem contar para ninguém. Entra, Senhor meu Deus, onde existe alguém que está perdendo a esperança, e leva a Tua paz, a Tua luz, a Tua proteção, a Tua presença. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família dentro do Teu coração. Protege aqueles que amamos, inclusive quando não estamos perto deles. Protege nossos filhos quando saem de casa. Protege nossos familiares quando estão trabalhando.
Protege, Senhor, aqueles que viajam, aqueles que estudam, aqueles que estão doentes ou fragilizados. Protege aqueles que enfrentam dificuldades, que estão passando por uma batalha que nós desconhecemos. Que nenhum membro da nossa família se sinta abandonado, que nenhum deles caminhe sem a tua companhia, que nenhum deles seja dominado pelo medo, perca a esperança, e que mesmo nos dias mais difíceis, todos possam sentir que existe uma mão poderosa sustentando suas vidas. São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, guardião da Sagrada Família, nós pedimos a tua intercessão nesta noite. Olha para nossa família, para nossa casa, olha para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. São José, tu conheceste a responsabilidade de proteger uma família. Tu conheceste as preocupações, incertezas, o caminho difícil. Tu conheceste noites em que era necessário levantar, caminhar, obedecer, proteger e confiar. Por isso intercede por nós. Ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Ensina-nos a permanecermos firmes quando as circunstâncias parecerem contrárias. Ensina-nos a proteger a nossa família com amor, com sabedoria, paciência e com fé. São José, coloca a nossa casa sob a tua intercessão. Que a tua presença nos lembre todos os dias que uma família entregue a Deus nunca está sozinha. Neste momento, Senhor, nós fazemos da nossa casa um lugar de oração e proclamamos novamente: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, se existe alguma ameaça que nós não conhecemos, livra-nos agora. Se existe algum perigo que não conseguimos perceber, guarda-nos de todo o mal. Se existe alguma situação caminhando contra nossa família, intervém. Se existe alguma porta que precisa ser fechada, fecha agora. Se existe algum caminho que não devemos seguir, impede-nos de caminhar por ele. Se existe alguma decisão que pode trazer sofrimento, dá-nos discernimento. Se existe alguma pessoa que não deseja o nosso bem, dá-nos sabedoria para manter distância. Se existe alguma palavra que foi lançada contra nós, que ela não tenha poder sobre aqueles que estão protegidos pela tua divina graça. Senhor, nós não queremos viver dominados pela preocupação, pelo medo. Nós queremos viver confiando. Por isso colocamos cada medo diante de ti. O medo do futuro, de perder alguém, de não conseguir pagar uma dívida, de não encontrar uma solução. O medo de receber uma notícia ruim, de sair de casa, de ficar sozinho. O medo de que alguma coisa aconteça com nossos filhos, de que a nossa família se desfaça, de que a paz desapareça do nosso lar. Pai, recebe todos esses medos e devolve-nos a confiança, porque o Salmo 91 nos recorda: não temerás o terror noturno. E é justamente isso que nós proclamamos nesta noite. Nós não vamos dormir dominados pelo terror. Nós não vamos dormir alimentando pensamentos ruins. Nós não vamos dormir acreditando que estamos abandonados.
Nós vamos dormir confiando no Deus que permanece acordado. Enquanto os nossos olhos descansam, Tu permaneces cuidando de nós. Enquanto o nosso corpo dorme, Tu permaneces vigilante. Enquanto a nossa casa permanece em silêncio, a Tua presença continua presente. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás no nosso amanhã. Que verdade poderosa, Senhor Deus! Nós podemos descansar, porque o nosso Deus não dorme. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua cuidando de tudo, nos protegendo. Nós podemos entregar a noite, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai amado, nesta noite nós também pedimos proteção. Protege-nos da inveja, da maldade, das intrigas, das palavras destrutivas, das falsas amizades, das decisões tomadas sem sabedoria. Protege-nos de todo o caminho que nos afasta da Tua vontade. Que aquilo que não vem de Ti não encontre espaço em nosso lar. Que aquilo que deseja destruir não consiga entrar, que aquilo que pretende dividir não consiga permanecer. Senhor Deus, que o Salmo 91 permaneça gravado em nosso coração, que quando vier o medo nós nos lembremos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que quando vier insegurança nós nos lembremos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que quando vier uma notícia difícil, nós nos lembremos, não temerás o terror noturno. Que quando não soubermos o que fazer, nós nos lembremos, nele confiarei. Que quando nos sentirmos sozinhos, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco. E que quando os nossos olhos se fecharem esta noite, o nosso último pensamento seja de confiança. Pai, abençoa o nosso quarto, abençoa a nossa cama, abençoa o nosso descanso, abençoa a nossa noite, que possamos dormir em paz, respirar profundamente, deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje. Amanhã será outro dia, e amanhã também estará em Tuas mãos. E assim, debaixo das Tuas asas, sob a intercessão de São José, com as palavras do Salmo 91 em nosso coração, encerramos esta noite em paz. Que a bênção do Pai, a presença do Filho e a força do Espírito Santo permaneçam sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que amamos. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos conduza e nos dê uma noite tranquila, e que amanhã, ao abrirmos os olhos, possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção e por mais uma prova de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Antes de fechar os nossos olhos, antes de entregar o nosso corpo ao descanso, antes de permitir que o silêncio da noite tome conta da nossa casa, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso alcance.
porque sabemos, Senhor, que aquilo que não conseguimos proteger, Tu podes guardar. Aquilo que não conseguimos enxergar, Tu podes enxergar. Aquilo que não conseguimos compreender, Tu conheces perfeitamente. E aquilo que nos causa medo, Tu podes transformar em confiança. Por isso, nesta noite, nós não queremos dormir carregando preocupações. Nós não queremos entrar no sono pensando em problemas. Não queremos fechar os olhos imaginando o que poderá acontecer amanhã. Queremos descansar debaixo da Tua proteção, das Tuas asas, repousar na certeza de que Tu, Senhor Deus, está cuidando de nós. E neste momento, com fé, proclamamos a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, é nesse esconderijo que nós queremos permanecer. Nós não queremos sair da Tua presença. Não queremos caminhar longe de Ti. Não queremos enfrentar as batalhas sozinhos. Queremos habitar contigo, Senhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar onde a Tua presença permaneça. Queremos que cada quarto, cada porta, cada janela, cada corredor, cada canto da nossa casa seja colocado sob a Tua proteção. São José, intercede por nós, para que Deus visite agora o nosso lar. Entre onde existe preocupação, tristeza, medo, entre onde existe desentendimento, silêncio doloroso, onde existe uma família que está cansada, onde existem pessoas que estão lutando em segredo, chorando sem contar para ninguém. Entra, Senhor meu Deus, onde existe alguém que está perdendo a esperança, e leva a Tua paz, a Tua luz, a Tua proteção, a Tua presença. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família dentro do Teu coração. Protege aqueles que amamos, inclusive quando não estamos perto deles. Protege nossos filhos quando saem de casa. Protege nossos familiares quando estão trabalhando. Protege, Senhor, aqueles que viajam, aqueles que estudam, aqueles que estão doentes ou fragilizados. Protege aqueles que enfrentam dificuldades, que estão passando por uma batalha que nós desconhecemos. Que nenhum membro da nossa família se sinta abandonado. Que nenhum deles caminhe sem a Tua companhia. Que nenhum deles seja dominado pelo medo, perca a esperança, e que mesmo nos dias mais difíceis, todos possam sentir que existe uma mão poderosa sustentando suas vidas. São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, guardião da Sagrada Família, nós pedimos a Tua intercessão nesta noite. Olha para nossa família, para nossa casa. Olha para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. São José, Tu conheceste a responsabilidade de proteger uma família. Tu conheceste as preocupações, incertezas, o caminho difícil. Tu conheceste noites em que era necessário levantar, caminhar, obedecer, proteger e confiar. Por isso intercede por nós. Ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Ensina-nos a permanecermos firmes quando as circunstâncias parecerem contrárias. Ensina-nos a proteger a nossa família com amor, com sabedoria, paciência e com fé. São José,
coloca a nossa casa sob a Tua intercessão. Que a Tua presença nos lembre todos os dias que uma família entregue a Deus nunca está sozinha. Neste momento, Senhor, nós fazemos da nossa casa um lugar de oração e proclamamos novamente: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, se existe alguma ameaça que nós não conhecemos, livra-nos agora. Se existe algum perigo que não conseguimos perceber, guarda-nos de todo o mal. Se existe alguma situação caminhando contra a nossa família, intervém. Se existe alguma porta que precisa ser fechada, fecha agora. Se existe algum caminho que não devemos seguir, impede-nos de caminhar por ele. Se existe alguma decisão que pode trazer sofrimento, dá-nos discernimento. Se existe alguma pessoa que não deseja o nosso bem, dá-nos sabedoria para manter distância. Se existe alguma palavra que foi lançada contra nós, que ela não tenha poder sobre aqueles que estão protegidos pela Tua divina graça. Senhor, nós não queremos viver dominados pela preocupação, pelo medo. Nós queremos viver confiando. Por isso colocamos cada medo diante de Ti. O medo do futuro, de perder alguém, de não conseguir pagar uma dívida, de não encontrar uma solução, o medo de receber uma notícia ruim, de sair de casa, de ficar sozinho, o medo de que alguma coisa aconteça com nossos filhos, de que a nossa família se desfaça, de que a paz desapareça do nosso lar. Pai, recebe todos esses medos e devolve-nos a confiança, porque o Salmo 91 nos recorda: não temerás o terror noturno. E é justamente isso que nós proclamamos nesta noite. Nós não vamos dormir dominados pelo terror. Nós não vamos dormir alimentando pensamentos ruins. Nós não vamos dormir acreditando que estamos abandonados. Nós vamos dormir confiando no Deus que permanece acordado. Enquanto os nossos olhos descansam, Tu permaneces cuidando de nós. Enquanto o nosso corpo dorme, Tu permaneces vigilante. Enquanto a nossa casa permanece em silêncio, a Tua presença continua presente. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás no nosso amanhã. Que verdade poderosa, Senhor Deus! Nós podemos descansar, porque o nosso Deus não dorme. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua cuidando de tudo, nos protegendo. Nós podemos entregar a noite, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai amado, nesta noite nós também pedimos proteção. Protege-nos da inveja, da maldade, das intrigas, das palavras destrutivas, das falsas amizades, das decisões tomadas sem sabedoria. Protege-nos de todo o caminho que nos afasta da Tua vontade. Que aquilo que não vem de Ti não encontre espaço em nosso lar. Que aquilo que deseja destruir não consiga entrar. Que aquilo que pretende dividir não consiga permanecer. Senhor Deus, que o Salmo 91 permaneça gravado em nosso coração. Que quando vier o medo nós nos lembremos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que quando vier insegurança nós nos lembremos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza.
Que quando vier uma notícia difícil, nós nos lembremos, não temerás o terror noturno. Que quando não soubermos o que fazer, nós nos lembremos, nele confiarei. Que quando nos sentirmos sozinhos, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco. E que quando os nossos olhos se fecharem esta noite, o nosso último pensamento seja de confiança. Pai, abençoa o nosso quarto, abençoa a nossa cama, abençoa o nosso descanso, abençoa a nossa noite, que possamos dormir em paz, respirar profundamente, deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje. Amanhã será outro dia, e amanhã também estará em tuas mãos. E assim, debaixo das tuas asas, sob a intercessão de São José, com as palavras do Salmo 91 em nosso coração, encerramos esta noite em paz. Que a bênção do Pai, a presença do Filho e a força do Espírito Santo permaneçam sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que amamos. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos conduza e nos dê uma noite tranquila, e que amanhã, ao abrirmos os olhos, possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção e por mais uma prova de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Antes de fechar os nossos olhos, antes de entregar o nosso corpo ao descanso, antes de permitir que o silêncio da noite tome conta da nossa casa, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Porque sabemos, Senhor, que aquilo que não conseguimos proteger, Tu podes guardar. Aquilo que não conseguimos enxergar, Tu podes enxergar. Aquilo que não conseguimos compreender, Tu conheces perfeitamente. E aquilo que nos causa medo, Tu podes transformar em confiança. Por isso, nesta noite, nós não queremos dormir carregando preocupações. Nós não queremos entrar no sono pensando em problemas. Não queremos fechar os olhos imaginando o que poderá acontecer amanhã. Queremos descansar debaixo da Tua proteção, das Tuas asas, repousar na certeza de que Tu, Senhor Deus, está cuidando de nós. E neste momento, com fé, proclamamos a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, é nesse esconderijo que nós queremos permanecer. Nós não queremos sair da Tua presença. Não queremos caminhar longe de Ti. Não queremos enfrentar as batalhas sozinhos. Queremos habitar contigo, Senhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar onde a Tua presença permaneça. Queremos que cada quarto, cada porta, cada janela, cada corredor, cada canto da nossa casa seja colocado sob a Tua proteção. São José, intercede por nós, para que Deus visite agora o nosso lar. Entre onde existe preocupação, tristeza, medo, entre onde existe desentendimento, silêncio doloroso, onde existe uma família que está cansada,
onde existem pessoas que estão lutando em segredo, chorando sem contar para ninguém. Entra, Senhor meu Deus, onde existe alguém que está perdendo a esperança, e leva a tua paz, a tua luz, a tua proteção, a tua presença. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família dentro do teu coração. Protege aqueles que amamos, inclusive quando não estamos perto deles. Protege nossos filhos quando saem de casa. Protege nossos familiares quando estão trabalhando. Protege, Senhor, aqueles que viajam, aqueles que estudam, aqueles que estão doentes ou fragilizados. Protege aqueles que enfrentam dificuldades, que estão passando por uma batalha que nós desconhecemos. Que nenhum membro da nossa família se sinta abandonado. Que nenhum deles caminhe sem a tua companhia. Que nenhum deles seja dominado pelo medo, perca a esperança, e que mesmo nos dias mais difíceis, todos possam sentir que existe uma mão poderosa sustentando suas vidas. São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, guardião da Sagrada Família, nós pedimos a tua intercessão nesta noite. Olha para nossa família, para nossa casa. Olha para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. São José, tu conheceste a responsabilidade de proteger uma família. Tu conheceste as preocupações, incertezas, o caminho difícil. Tu conheceste noites em que era necessário levantar, caminhar, obedecer, proteger e confiar. Por isso intercede por nós. Ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Ensina-nos a permanecermos firmes quando as circunstâncias parecerem contrárias. Ensina-nos a proteger a nossa família com amor, com sabedoria, paciência e com fé. São José, coloca a nossa casa sob a tua intercessão. Que a tua presença nos lembre todos os dias que uma família entregue a Deus nunca está sozinha. Neste momento, Senhor, nós fazemos da nossa casa um lugar de oração e proclamamos novamente: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, se existe alguma ameaça que nós não conhecemos, livra-nos agora. Se existe algum perigo que não conseguimos perceber, guarda-nos de todo o mal. Se existe alguma situação caminhando contra nossa família, intervém. Se existe alguma porta que precisa ser fechada, fecha agora. Se existe algum caminho que não devemos seguir, impede-nos de caminhar por ele. Se existe alguma decisão que pode trazer sofrimento, dá-nos discernimento. Se existe alguma pessoa que não deseja o nosso bem, dá-nos sabedoria para manter distância. Se existe alguma palavra que foi lançada contra nós, que ela não tenha poder sobre aqueles que estão protegidos pela tua divina graça. Senhor, nós não queremos viver dominados pela preocupação, pelo medo. Nós queremos viver confiando. Por isso colocamos cada medo diante de ti. O medo do futuro, de perder alguém, de não conseguir pagar uma dívida, de não encontrar uma solução. O medo de receber uma notícia ruim, de sair de casa, de ficar sozinho. O medo de que alguma coisa aconteça com nossos filhos, de que a nossa família se desfaça,
de que a paz desapareça do nosso lar. Pai, recebe todos esses medos e devolve-nos a confiança, porque o Salmo 91 nos recorda: não temerás o terror noturno. E é justamente isso que nós proclamamos nesta noite. Nós não vamos dormir dominados pelo terror. Nós não vamos dormir alimentando pensamentos ruins. Nós não vamos dormir acreditando que estamos abandonados. Nós vamos dormir confiando no Deus que permanece acordado. Enquanto os nossos olhos descansam, Tu permaneces cuidando de nós. Enquanto o nosso corpo dorme, Tu permaneces vigilante. Enquanto a nossa casa permanece em silêncio, a Tua presença continua presente. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás no nosso amanhã. Que verdade poderosa, Senhor Deus! Nós podemos descansar, porque o nosso Deus não dorme. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua cuidando de tudo, nos protegendo. Nós podemos entregar a noite, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai amado, nesta noite nós também pedimos proteção. Protege-nos da inveja, da maldade, das intrigas, das palavras destrutivas, das falsas amizades, das decisões tomadas sem sabedoria. Protege-nos de todo o caminho que nos afasta da Tua vontade. Que aquilo que não vem de Ti não encontre espaço em nosso lar. Que aquilo que deseja destruir não consiga entrar, que aquilo que pretende dividir não consiga permanecer. Senhor Deus, que o Salmo 91 permaneça gravado em nosso coração, que quando vier o medo nós nos lembremos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que quando vier insegurança nós nos lembremos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que quando vier uma notícia difícil, nós nos lembremos, não temerás o terror noturno. Que quando não soubermos o que fazer, nós nos lembremos, nele confiarei. Que quando nos sentirmos sozinhos, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco. E que quando os nossos olhos se fecharem esta noite, o nosso último pensamento seja de confiança. Pai, abençoa o nosso quarto, abençoa a nossa cama, abençoa o nosso descanso, abençoa a nossa noite, que possamos dormir em paz, respirar profundamente, deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje. Amanhã será outro dia, e amanhã também estará em Tuas mãos. E assim, debaixo das Tuas asas, sob a intercessão de São José, com as palavras do Salmo 91 em nosso coração, encerramos esta noite em paz. Que a bênção do Pai, a presença do Filho e a força do Espírito Santo permaneçam sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que amamos. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos conduza e nos dê uma noite tranquila, e que amanhã, ao abrirmos os olhos, possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção e por mais uma prova de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Antes de fechar os nossos olhos, antes de entregar o nosso corpo ao descanso, antes de permitir que o silêncio da noite tome conta da nossa casa, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Porque sabemos, Senhor, que aquilo que não conseguimos proteger, Tu podes guardar. Aquilo que não conseguimos enxergar, Tu podes enxergar. Aquilo que não conseguimos compreender, Tu conheces perfeitamente. E aquilo que nos causa medo, Tu podes transformar em confiança. Por isso, nesta noite, nós não queremos dormir carregando preocupações. Nós não queremos entrar no sono pensando em problemas. Não queremos fechar os olhos imaginando o que poderá acontecer amanhã. Queremos descansar debaixo da Tua proteção, das Tuas asas, repousar na certeza de que Tu, Senhor Deus, está cuidando de nós. E neste momento, com fé, proclamamos a palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, é nesse esconderijo que nós queremos permanecer. Nós não queremos sair da Tua presença. Não queremos caminhar longe de Ti. Não queremos enfrentar as batalhas sozinhos. Queremos habitar contigo, Senhor. Queremos que a nossa casa seja um lugar onde a Tua presença permaneça. Queremos que cada quarto, cada porta, cada janela, cada corredor, cada canto da nossa casa seja colocado sob a Tua proteção. São José, intercede por nós, para que Deus visite agora o nosso lar. Entre onde existe preocupação, tristeza, medo, entre onde existe desentendimento, silêncio doloroso, onde existe uma família que está cansada, onde existem pessoas que estão lutando em segredo, chorando sem contar para ninguém. Entra, Senhor meu Deus, onde existe alguém que está perdendo a esperança, e leva a Tua paz, a Tua luz, a Tua proteção, a Tua presença. Senhor Deus, nós colocamos a nossa família dentro do Teu coração. Protege aqueles que amamos, inclusive quando não estamos perto deles. Protege nossos filhos quando saem de casa. Protege nossos familiares quando estão trabalhando. Protege, Senhor, aqueles que viajam, aqueles que estudam, aqueles que estão doentes ou fragilizados. Protege aqueles que enfrentam dificuldades, que estão passando por uma batalha que nós desconhecemos. Que nenhum membro da nossa família se sinta abandonado. Que nenhum deles caminhe sem a Tua companhia. Que nenhum deles seja dominado pelo medo, perca a esperança, e que mesmo nos dias mais difíceis, todos possam sentir que existe uma mão poderosa sustentando suas vidas. São José, Pai terreno de Jesus, homem justo, guardião da Sagrada Família, nós pedimos a Tua intercessão nesta noite. Olha para nossa família, para nossa casa. Olha para aqueles que Deus colocou em nossas vidas. São José, Tu conheceste a responsabilidade de proteger uma família. Tu conheceste as preocupações, incertezas, o caminho difícil. Tu conheceste noites em que era necessário levantar, caminhar, obedecer, proteger e confiar. Por isso intercede por nós.
Ensina-nos a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. Ensina-nos a permanecermos firmes quando as circunstâncias parecerem contrárias. Ensina-nos a proteger a nossa família com amor, com sabedoria, paciência e com fé. São José, coloca a nossa casa sob a tua intercessão. Que a tua presença nos lembre todos os dias que uma família entregue a Deus nunca está sozinha. Neste momento, Senhor, nós fazemos da nossa casa um lugar de oração e proclamamos novamente: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, se existe alguma ameaça que nós não conhecemos, livra-nos agora. Se existe algum perigo que não conseguimos perceber, guarda-nos de todo o mal. Se existe alguma situação caminhando contra a nossa família, intervém. Se existe alguma porta que precisa ser fechada, fecha agora. Se existe algum caminho que não devemos seguir, impede-nos de caminhar por ele. Se existe alguma decisão que pode trazer sofrimento, dá-nos discernimento. Se existe alguma pessoa que não deseja o nosso bem, dá-nos sabedoria para manter distância. Se existe alguma palavra que foi lançada contra nós, que ela não tenha poder sobre aqueles que estão protegidos pela tua divina graça. Senhor, nós não queremos viver dominados pela preocupação, pelo medo. Nós queremos viver confiando. Por isso colocamos cada medo diante de Ti. O medo do futuro, de perder alguém, de não conseguir pagar uma dívida, de não encontrar uma solução, o medo de receber uma notícia ruim, de sair de casa, de ficar sozinho, o medo de que alguma coisa aconteça com nossos filhos, de que a nossa família se desfaça, de que a paz desapareça do nosso lar. Pai, recebe todos esses medos e devolve-nos a confiança, porque o Salmo 91 nos recorda: não temerás o terror noturno, e é justamente isso que nós proclamamos nesta noite. Nós não vamos dormir dominados pelo terror. Nós não vamos dormir alimentando pensamentos ruins. Nós não vamos dormir acreditando que estamos abandonados. Nós vamos dormir confiando no Deus que permanece acordado. Enquanto os nossos olhos descansam, Tu permaneces cuidando de nós. Enquanto o nosso corpo dorme, Tu permaneces vigilante. Enquanto a nossa casa permanece em silêncio, a Tua presença continua presente. Enquanto não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás no nosso amanhã. Que verdade poderosa, Senhor Deus! Nós podemos descansar, porque o nosso Deus não dorme. Nós podemos fechar os olhos, porque o Senhor continua cuidando de tudo, nos protegendo. Nós podemos entregar a noite, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pai amado, nesta noite nós também pedimos proteção. Protege-nos da inveja, da maldade, das intrigas, das palavras destrutivas, das falsas amizades, das decisões tomadas sem sabedoria. Protege-nos de todo o caminho que nos afasta da Tua vontade. Que aquilo que não vem de Ti não encontre espaço em nosso lar.
que aquilo que deseja destruir não consiga entrar, que aquilo que pretende dividir não consiga permanecer. Senhor Deus, que o Salmo 91 permaneça gravado em nosso coração, que quando vier o medo nós nos lembremos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que quando vier insegurança nós nos lembremos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, que quando vier uma notícia difícil nós nos lembremos, não temerás o terror noturno, que quando não soubermos o que fazer, nós nos lembremos, nele confiarei, que quando nos sentirmos sozinhos, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco, e que quando os nossos olhos se fecharem esta noite, o nosso último pensamento seja de confiança. Pai, abençoa o nosso quarto, abençoa a nossa cama, abençoa o nosso descanso, abençoa a nossa noite, que possamos dormir em paz, respirar profundamente, deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos resolver hoje. Amanhã será outro dia, e amanhã também estará em tuas mãos. E assim, debaixo das tuas asas, sob a intercessão de São José, com as palavras do Salmo 91 em nosso coração, encerramos esta noite em paz. Que a bênção do Pai, a presença do Filho e a força do Espírito Santo permaneçam sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa e sobre todos aqueles que amamos. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre, nos fortaleça, nos conduza e nos dê uma noite tranquila, e que amanhã, ao abrirmos os olhos, possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma bênção e por mais uma prova de que nunca estamos sozinhos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.